Já parou para pensar que, na vida, existem erros que conseguimos corrigir, mágoas que podemos perdoar e até mesmo injustiças que encontramos uma maneira de superar? Mas e se existisse algo tão grave, tão devastador, que nunca pudesse ser perdoado? O que seria esse pecado? Será que você já cometeu? Será que estamos todos à beira de cruzar esse limite sem sequer perceber? Neste vídeo, vamos explorar juntos essa ideia que gera tanta controvérsia. Afinal, o que torna algo realmente imperdoável? É uma traição? Uma palavra dita no momento errado? Ou será que é algo mais profundo, algo que atinge o coração de quem somos e o mundo ao nosso redor de uma maneira irreparável? Se você já teve medo de cometer um erro tão grande que ninguém pudesse relevar, ou se você já sofreu com o peso de algo que alguém fez a você, fica comigo até o final. Vamos desmascarar essa ideia e entender o que realmente está em jogo quando falamos de pecado imperdoável. E antes de mergulharmos de cabeça nessa reflexão, já deixe o seu like aqui no vídeo. Isso ajuda o canal a alcançar mais pessoas com discussões importantes como essa. Se você curte esse tipo de conteúdo que mexe com a mente, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. E, claro, compartilhe este conteúdo com alguém que também precisa refletir sobre a vida. Se você já teve medo de cometer um erro tão grande que ninguém pudesse relevar, ou se você já sofreu com o peso de algo que alguém fez a você, fica comigo até o final. Vamos desmascarar essa ideia e entender o que realmente está em jogo quando falamos de pecado imperdoável. Será que ele é algo universal, que todos reconhecem, ou depende do contexto, das pessoas envolvidas e das consequências? E mais importante, será que o verdadeiro pecado imperdoável não está mais próximo de nós do que imaginamos? Mas então qual é o pecado imperdoável? Para entrar de uma vez no tema, vou deixar aqui algumas perguntas que devemos fazer, e ao longo desse vídeo iremos discutir elas, e você reflita e tente respondê-las. Deixe nos comentários qual a sua opinião para que juntos possamos chegar em um consenso. Se Deus é amor e perdão, por que existe algo que Ele não perdoaria? Será que o pecado imperdoável é uma forma de Deus colocar limites no livre-arbítrio humano? Até que ponto a culpa e o remorso nos afastam do perdão divino? Existe uma linha tênue entre o erro humano e a recusa deliberada de aceitar o divino? Para entender o que seria o pecado imperdoável, precisamos mergulhar em um conceito que atravessa gerações, religiões e interpretações teológicas. Muitos associam essa ideia ao cristianismo, onde o pecado imperdoável é mencionado nas Escrituras. Mas o que exatamente isso significa? Será que é algo específico, reservado apenas aos piores pecadores, ou existe um mistério mais profundo nessa afirmação? A ideia de que certos pecados são mais graves que outros não é nova. Na Idade Média, por exemplo, a Igreja Católica desenvolveu o conceito dos 7 pecados capitais como formas de comportamento que poderiam levar à condenação eterna. No entanto, nenhum desses pecados era considerado imperdoável. O conceito de um pecado que nunca pode ser perdoado aparece pela primeira vez no Novo Testamento, especificamente nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Jesus menciona algo conhecido como blasfêmia contra o Espírito Santo. Em Mateus 12, 31-32, ele afirma: "Por isso vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. E, se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado, mas, se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo nem no vindouro." Essa declaração levantou muitas questões ao longo dos séculos. Por que a blasfêmia contra o Espírito Santo é diferente de qualquer outro pecado? O que a torna tão grave? Será que existe algo tão irreversível que nem mesmo Deus pode ou quer perdoar? Para compreender essa passagem, é importante observar o contexto. Jesus havia acabado de realizar milagres que os fariseus atribuíram a Beelzebu, o príncipe dos demônios. Essa acusação implicava que o poder de Jesus, claramente manifestado pelo Espírito Santo, estava sendo atribuído ao mal. Aqui, o pecado não era apenas uma ofensa verbal, mas uma rejeição deliberada e consciente da obra de Deus. É como se os fariseus vissem a verdade com clareza absoluta, mas escolhessem negá-la por completo. A lição sábia aqui é a seguinte:
O pecado imperdoável não está necessariamente no erro, mas na negação deliberada do que é verdadeiro e sagrado. Isso nos leva a refletir: será que, em nossas vidas, estamos cegos para a verdade? Será que ignoramos o que é justo, mesmo quando isso está bem diante de nós? Ao longo da história, teólogos tentaram definir exatamente o que constitui esse pecado. Santo Agostinho, por exemplo, acreditava que a blasfêmia contra o Espírito Santo era a recusa final e obstinada de aceitar a graça de Deus, mesmo no momento da morte. Por outro lado, Martinho Lutero enxergava esse pecado como desespero total, em que a pessoa acredita que seus pecados são tão graves que nem Deus pode salvá-la. Essas interpretações levantam outra questão polêmica: o pecado imperdoável depende de uma ação específica ou de uma condição contínua do coração humano? Na Bíblia, vemos muitos exemplos de pecados graves que foram perdoados. O apóstolo Pedro, por exemplo, negou Jesus 3 vezes na noite da crucificação, um ato que muitos considerariam imperdoável. E ainda assim, Pedro foi restaurado e se tornou um dos maiores líderes da igreja. Por outro lado, Judas Iscariotes traiu Jesus, posteriormente, tirou a própria vida. A Bíblia não afirma explicitamente que Judas cometeu o pecado imperdoável, mas muitos interpretam sua traição e desespero como um exemplo disso. Isso nos faz pensar: o que realmente diferencia Pedro de Judas? Será que a diferença está no arrependimento ou na capacidade de aceitar o perdão de Deus? A ideia de pecado imperdoável pode parecer assustadora, mas também traz uma lição importante: o arrependimento genuíno é sempre possível enquanto há vida. Talvez o verdadeiro pecado imperdoável seja viver uma vida inteira de negação, sem nunca permitir que o amor de Deus nos transforme. Em João 3,16, somos lembrados: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso implica que o caminho para o perdão está sempre aberto para aqueles que escolhem aceitá-lo. Mas será que todos estamos dispostos a dar esse passo? O pecado imperdoável não é apenas um tema teológico, é uma oportunidade para examinarmos nossas escolhas, nossa fé e a maneira como nos relacionamos com o que é sagrado. Será que estamos atentos à verdade ou estamos, como os fariseus, tão presos à nossa visão limitada que somos incapazes de reconhecer o que é divino? Antes de seguirmos para a conclusão, pense nisso: se hoje fosse seu último dia, você teria algo que precisasse corrigir? Algo que ainda pesa no seu coração? Talvez a verdadeira mensagem do pecado imperdoável seja nos lembrar de que nunca é tarde demais para escolher o caminho certo, a menos que deixemos o tempo acabar antes de decidir. À medida que nos aproximamos do final desta jornada de reflexão, uma verdade fundamental se destaca: o pecado imperdoável, tão assustador e misterioso à primeira vista, carrega uma mensagem poderosa sobre escolhas, arrependimento e a capacidade de mudar. O tema não é um ponto final, mas um convite para uma transformação profunda. A Bíblia nos ensina que Deus é um Deus de amor, perdão e misericórdia. Em 1 João 1,9, está escrito: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Essa promessa nos mostra que, enquanto estivermos vivos e dispostos a buscar a Deus, a porta do perdão estará aberta. Mas, e se o pecado imperdoável não for sobre a incapacidade de Deus perdoar, e sim sobre a nossa recusa em aceitar esse perdão? Para entender o peso dessa escolha, olhemos novamente para Pedro e Judas. Pedro negou Jesus 3 vezes, mas depois chorou amargamente e buscou redenção. No Evangelho de João 21:15-17, vemos o momento em que Jesus restaura Pedro, perguntando: Simão, filho de João, amas-me? Esse diálogo não apenas reafirma o perdão de Jesus, mas também mostra que, mesmo após nossos erros mais profundos, Deus nos dá a chance de recomeçar. Pedro escolheu aceitar essa oportunidade e se tornou uma pedra fundamental da igreja. Já Judas, que traiu Jesus, permitiu que a culpa e o desespero consumissem. Em Mateus 27:3-5, lemos que Judas devolveu as 30 moedas de prata e, atormentado, tirou sua própria vida. A diferença entre Pedro e Judas não foi o tamanho do pecado, mas a resposta ao erro. Pedro buscou o perdão, enquanto Judas se entregou à condenação de si mesmo. Isso nos ensina uma lição poderosa: não é o erro que nos define,
mas a nossa disposição de encará-lo, aprender com ele e buscar redenção. Um dos exemplos mais tocantes de arrependimento na Bíblia é o de Davi. Após cometer adultério com Batseba e planejar a morte de Urias, Davi foi confrontado pelo profeta Natã. Em vez de negar ou justificar suas ações, Davi escreveu o Salmo 51, um clamor sincero por misericórdia. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Salmo 51:10. Davi reconheceu sua falha e se voltou para Deus com humildade. E Deus, em sua graça, o perdoou. Isso nos mostra que mesmo os erros mais graves podem ser transformados em um testemunho de restauração, desde que haja arrependimento genuíno. Não importa quão longe você tenha ido, o perdão está disponível para aqueles que têm coragem de se voltar para Deus. No livro de Deuteronômio 30:19-20, Deus diz ao povo de Israel: Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te pus diante da vida e da morte, da bênção e da maldição, escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua semente. Essa passagem nos lembra que a escolha está sempre diante de nós. O pecado imperdoável não é um castigo inevitável, mas uma consequência de rejeitar a vida que Deus nos oferece. Enquanto há fôlego em nossos pulmões, temos a chance de escolher a vida, a bênção e o perdão. O desafio é este: o que você vai escolher? Você vai permitir que seus erros definam sua história, ou vai se levantar, como Pedro e Davi, para abraçar o plano de Deus para a sua vida? A parábola do filho pródigo, em Lucas 15:11-32, é um dos exemplos mais inspiradores do amor incondicional de Deus. O filho mais novo, após desperdiçar sua herança em uma vida de pecado, reconheceu sua falha e decidiu voltar para casa. Ele estava preparado para ser tratado como um servo, mas o pai o recebeu com alegria, abraços e uma festa. O ponto mais bonito dessa história é que o pai não apenas perdoou, mas restaurou a dignidade do filho. Isso nos ensina que Deus não quer apenas nos perdoar, Ele quer nos restaurar e nos dar um propósito renovado. A mensagem aqui é clara: nunca é tarde demais para voltar para Deus. Não importa o que você tenha feito, sempre há um caminho de volta. Em Romanos 8:1, Paulo escreve: Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Essa é uma declaração poderosa. Quando aceitamos a graça de Deus, somos libertos da culpa e da condenação que frequentemente nos paralisam. A culpa pode ser um peso esmagador, mas Deus nos oferece a chance de transformá-la em algo positivo, um testemunho de sua bondade e redenção. Pense nisso: o que está te impedindo de viver plenamente? Será que é a culpa por algo que você fez? Ou talvez a crença de que você não merece perdão? Lembre-se, Deus não apenas perdoa, Ele nos chama para uma vida abundante e cheia de propósito. O pecado imperdoável, na sua essência, não é sobre algo que Deus não pode perdoar. É sobre a nossa recusa em aceitar o perdão, nossa resistência em nos abrir para o Espírito Santo e para o amor transformador de Deus. A motivação final é esta: não espere até ser tarde demais. Se há algo em sua vida que você precisa mudar, se há algo que pesa em seu coração, entregue isso a Deus hoje. Lembre-se das palavras de Jesus em João 10:10. Eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. Essa promessa é para você. Deus deseja que você viva uma vida plena, livre da culpa e cheia de propósito. Mas isso exige uma decisão, a decisão de reconhecer a verdade, aceitar o perdão e viver de acordo com os planos dele. Então, o que você vai fazer com essa mensagem? Vai ignorá-la e continuar como está, ou vai tomar um passo de fé e descobrir o que Deus pode fazer em sua vida? A escolha é sua, mas a recompensa é eterna. Lembre-se, não é o erro que define você, mas a sua resposta a ele. O amor de Deus é maior que qualquer pecado, e o perdão está sempre ao seu alcance. Agora, vá em frente. Escolha a vida, escolha o perdão, escolha o amor. Porque, no final, o pecado imperdoável não é sobre Deus nos abandonar, mas sobre nós nos recusarmos a nos deixar ser encontrados.